Fala pessoal, tudo bem com vocês? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar com esse circuito que nós já estudamos em uma aula passada. O nosso foco hoje vai ser na análise dessas capacitâncias que estão presentes nesse circuito pré-amplificador de tensão. Esses capacitores eles desempenham duas funções diferentes nesse circuito. Os capacitores que nós estamos chamando aqui na simulação de C3 e C2, eles são chamados capacitores de acoplamento. Enquanto o capacitor, que aqui na simulação está chamado de C1, em paralelo com esse resistor de emissor, ele é o capacitor de bypass desse circuito. Mas o que é que cada um desses capacitores fazem no nosso circuito? Vamos iniciar analisando aqui os capacitores de acoplamento. Como o nome já sugere, os capacitores de acoplamento eles servem para acoplar etapas diferentes dentro de um mesmo circuito. Então veja que o primeiro capacitor, o capacitor C3, ele acopla o sinal do nosso gerador de funções ao circuito pré-amplificador. Já o capacitor C2 acopla a saída do nosso amplificador de tensão à carga, que pode ser, por exemplo, um alto-falante. Veja que nós temos na entrada uma fonte de tensão alternada e temos para a polarização desse circuito, desse transistor, uma fonte de tensão contínua. O que é que acontece? Se nós não tivéssemos o capacitor C3, o capacitor de acoplamento da entrada desse circuito, nós iríamos ter a sobreposição do sinal do gerador de funções pela fonte de tensão em corrente contínua, que apresenta valores de tensão e de potência muito maiores do que o do sinal que será amplificado. Assim, esse capacitor ele vai servir para deslocar o sinal que nós vamos injetar no circuito a partir desse ponto em um valor igual ao da tensão de base da polarização desse transistor. Então, na base desse transistor, nós teremos o sinal que será amplificado adicionado de um offset positivo que é igual ao valor da tensão de base desse circuito. Ou seja, esse capacitor da entrada do circuito pré-amplificador permite adicionar um nível DC ao sinal que será amplificado. Já o capacitor da saída do nosso pré-amplificador, o capacitor que nós estamos chamando aqui de C2, ele faz exatamente o oposto. Ele elimina o nível DC, que nesse caso aqui é igual ao valor da tensão de coletor desse circuito com transistores, e faz chegar na nossa carga somente a parte alternada do sinal que foi amplificado. Por que eu preciso retirar esse nível DC para entregar a carga? Veja, se nós estivermos trabalhando com um circuito de áudio, geralmente a nossa carga vai ser um alto-falante. E o alto-falante ele nada mais é do que uma bobina construída em torno de um ímã permanente. Se nós aplicamos uma tensão contínua entre os terminais de um alto-falante, por exemplo, isso vai provocar o surgimento de uma corrente bastante elevada, que por sua vez vai sobreaquecer os condutores que compõem essa bobina, podendo provocar o rompimento da isolação entre os condutores da bobina ou mesmo queimar a etapa de saída do nosso circuito amplificador. Dessa forma, esse capacitor de desacoplamento na saída do circuito pré-amplificador permite que apenas a parte em corrente alternada do sinal que está presente aqui no coletor desse transistor ele seja repassado para a nossa carga. Já o capacitor que está em paralelo com o resistor de emissor, ele vai funcionar como uma referência de tensão para o nosso sinal alternado. A gente já sabe que em altas frequências o capacitor ele funciona como um fio. Então a grande jogada da escolha desse capacitor que está conectado ao emissor do nosso transistor é fazer com que nas frequências que nós desejamos que esse circuito funcione como pré-amplificador de tensão, a reatância capacitiva dele seja muito menor do que a resistência do emissor. Assim, para esses valores de frequência, nós vamos ter nesse ponto um terra em corrente alternada. É por isso que naquele vídeo da análise teórica do funcionamento do pré-amplificador de tensão, nós desconsideramos a resistência do emissor, já que em corrente alternada ela fica praticamente em paralelo com o curto-circuito. Explicado então o porquê da necessidade desses três capacitores no circuito, vamos entrar em mais alguns detalhes para nós aprendermos como definir os valores desses três capacitores. De acordo com a literatura, o comportamento do ganho de tensão em um circuito pré-amplificador é semelhante a esse gráfico mostrado aqui nessa figura, que aqui nós podemos observar que ele vai manter um determinado ganho dentro de uma faixa de passagem e esse ganho será diminuído
abaixo de uma frequência de corte inferior, representado pela sigla FL, e acima de uma frequência de corte superior. No circuito pré-amplificador que nós estamos trabalhando, a frequência de corte inferior é definida por aqueles 3 capacitores que nós acabamos de detalhar o funcionamento e a necessidade deles no nosso circuito. Já a frequência de corte superior, ela é uma função das capacitâncias parasitas do transistor que está sendo utilizado. Então hoje nós vamos atuar somente na determinação da frequência de corte inferior. A análise desse gráfico nos sugere que a inclusão dos capacitores no circuito pré-amplificador torna esse circuito muito semelhante a um filtro RC, que nós sabemos que é um filtro que tem frequência de corte definido por essa equação. Frequência de corte é igual a 1 dividido por 2π vezes a resistência equivalente do ponto de vista do capacitor vezes a sua própria capacitância. Mas se no nosso circuito nós temos 3 capacitores, capacitor 1 e capacitor 2, que são capacitores de acoplamento, e o capacitor 3, que é o capacitor de bypass, como será feita a determinação dessa frequência de corte? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Analisando o modelo AC do nosso circuito pré-amplificador, nós podemos observar que o capacitor 1, que é instalado em série com o resistor RG, a resistência interna do nosso gerador de funções, ele vai enxergar como impedância desse circuito a própria impedância de base mais a resistência interna do gerador de funções. Lembrando que para essa análise nós estamos eliminando as fontes desse circuito, substituindo as fontes de tensão por curtos-circuitos e as fontes de corrente por circuitos abertos. Já para o capacitor 2, o capacitor de acoplamento da saída do nosso amplificador, que é conectado nesse ponto do nosso circuito, esse elemento ele vai enxergar como impedância equivalente a impedância da carga mais a impedância conectada ao coletor do nosso transistor. Já para o terceiro capacitor, o nosso capacitor de bypass, nós vamos utilizar esse circuito equivalente para facilitar um pouco a nossa análise. Veja que a conexão do capacitor é feita entre o terminal do emissor e o terra, onde nós já temos em paralelo com esse elemento a própria resistência de emissor. Mas nós também temos a resistência dinâmica de emissor em série com o paralelo desses 3 resistores aqui da parte esquerda desse circuito. O detalhe que nós precisamos analisar é que como esses elementos da parte esquerda do circuito eles estão conectados através da base do transistor, nós precisamos refleti-los para o emissor, dividindo essa resistência equivalente dos 3 resistores pelo parâmetro HFE mais 1. Eu mostro todo esse detalhamento matemático aqui nesse material que vocês podem baixar. É só clicar aí em mostrar mais e fazer o download do arquivo. Veja que para simplificar os nossos cálculos, eu representei essa parte do equivalente pela letra A, e aí nós encontramos a seguinte situação. Veja que nessa equação aqui, se eu tenho a resistência de emissor vezes HFE mais 1, esse termo geralmente vai apresentar valores muito altos, muito mais altos inclusive do que o parâmetro A, que é aquele equivalente que nós já temos da parte de cima. Se isso for verdade, a soma desse valor com o valor A não vai acarretar em grandes variações nessa impedância equivalente. Então eu posso desprezar esse parâmetro A do denominador dessa equação, de modo que a impedância vista pelo capacitor conectado ao emissor do nosso pré-amplificador de tensão resultará nessa equação aqui, que vai depender da resistência dinâmica de emissor e das resistências de base do gerador de funções e do próprio parâmetro HFE desse transistor. Então veja que nós temos ao todo 3 situações, 3 equações a partir das quais nós podemos determinar a frequência de corte para um único circuito pré-amplificador. Qual dessas 3 então vai ser a que nós vamos utilizar? Na prática, em geral, as capacitâncias elas são calculadas para uma mesma frequência de corte. E nessa situação, é comum que as capacitâncias C1 e C2, os capacitores de acoplamento desse circuito, apresentem valores muito baixos. Então o que se faz é elevar bastante os valores de C1 e C2, ou seja, eu vou diminuir a frequência de corte
dos filtros criados pelos capacitores de acoplamento do meu circuito e vou estabilizar essa frequência de corte a partir da utilização do capacitor C3. Então nós podemos utilizar essa metodologia. Nós vamos fazer os capacitores C1 e C2 muito maiores do que os parâmetros necessários para aquela determinada frequência de corte, e o capacitor 3, o capacitor de bypass do circuito, é quem vai definir realmente qual é a frequência de corte desse circuito. Para facilitar o nosso procedimento matemático, eu construí uma planilha aqui no Excel, onde nós vamos poder entrar com os parâmetros do nosso circuito pré-amplificador de tensão. Então, preenchendo aqui a nossa planilha, o resistor RB1 é um resistor de 15K, a fonte de tensão é de 12 volts, RB2 é uma resistência de 2.200 ohms, o HFE vale 350, capacitor de coletor ele é de 5.600 ohms e a resistência de carga de 10.000 ohms. Resistência de emissor nós utilizamos como 1.000 ohms e a resistência interna do gerador de funções de 50 ohms. Veja que eu já tenho todos os valores aqui, tanto da polarização DC do nosso circuito. Vocês podem conferir esses valores lá no outro vídeo, eu vou deixar listado aqui nos cards. E temos também o valor do nosso ganho de tensão do circuito, menos 116 volts por volt. Para projetar os capacitores desse circuito pré-amplificador, eu vou adicionar aqui qual vai ser a minha frequência de corte. Então vou colocar aqui 100 Hz, por exemplo. E veja que eu já tenho os meus valores de capacitores C1, C2 e C3. Então o menor valor de C1 que eu preciso para ter 100 Hz como frequência de corte é aproximadamente 1 microfarad. Já o capacitor C2, o seu menor valor será 0,44 microfarads. Veja que esses dois valores eles realmente são muito menores do que a capacitância C3, que apresentou um valor em torno de 53 microfarads. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar os capacitores C1 e C2, vamos utilizar, por exemplo, 10 microfarads ou até mesmo 100 microfarads e vamos perceber que a frequência de corte desse circuito vai ser definida através do capacitor C3. Lembrando que essa planilha também está disponível para vocês baixarem e ela vai ser muito útil para os circuitos pré-amplificadores que vocês possam vir projetar. Agora vamos verificar esses resultados no LT-Spice. Veja que eu já tenho aqui o meu circuito montado, utilizei aqui o capacitor de bypass com valor de 63 microfarads e os capacitores de acoplamento, já estou utilizando aqui capacitores com valores de 100 microfarads. Vou diminuir esses valores para 10 microfarads para que nós possamos analisar o comportamento do ganho de tensão desse circuito com diferentes valores de capacitância. Então, executando a simulação, eu estou injetando no circuito uma onda com frequência de 100 Hz. Então, veja na entrada do circuito, nós temos a nossa tensão senoidal. Na saída, eu já tenho aqui um ganho bastante evidente, um valor de tensão de pico de 836,86 mV. Se eu aumento um pouco mais a frequência da nossa onda da entrada, se eu passo agora para 180 Hz, por exemplo, executando a simulação mais uma vez, veja que eu já tenho um ganho um pouco maior. Eu já tenho agora um valor de tensão na saída de 966 mV. Ou seja, nós estamos nos afastando da frequência de corte desse circuito pré-amplificador. Se eu subo um pouco mais essa frequência, vamos utilizar 200 Hz, nós passamos a ter agora uma tensão na saída de 982,62 mV. Praticamente nós já temos o nosso ganho de tensão estabilizado. Tudo isso nós fizemos utilizando os capacitores de acoplamento do circuito como sendo iguais a 10 microfarads. Vamos ver o que vai acontecer se eu aumento essas capacitâncias para 100 microfarads. Pela nossa teoria, a frequência de corte deve se manter estável, definida pelo capacitor de bypass.
Então, executando aqui a nossa simulação, para 200 Hz na saída do nosso gerador de funções, nós temos uma tensão entregue à carga de 985 mV, bastante próximo ao valor que nós já tínhamos encontrado. E se eu diminuo agora essa frequência para 100 Hz, que foi aquela nossa primeira frequência da primeira análise, vejam que eu já tenho 845 mV. Assim nós estamos diminuindo o nosso ganho de tensão. Se eu diminuo ainda mais essa frequência, se eu coloco, por exemplo, 70 Hz e executo novamente a simulação, a nossa amplitude na saída passa a ser 712 mV. Lembrando que quanto menor é a frequência do nosso sinal de entrada, maior vai ser a atenuação dada pelo circuito pré-amplificador, desde que ele esteja abaixo da frequência de corte desse circuito. Assim, nós podemos verificar exatamente que a frequência de corte desse circuito pré-amplificador que nós projetamos é em torno dos 100 Hz que nós utilizamos no projeto, e veja que a metodologia de aumentar os valores das capacitâncias de acoplamento do circuito foi útil, porque dessa maneira nós podemos obter a frequência de corte do circuito fixa e definida basicamente por um único capacitor, o capacitor de bypass. Vamos agora para a bancada verificar o funcionamento na prática desse circuito com diferentes valores de capacitâncias de acoplamento. Está aí no detalhe o nosso circuito, pessoal. Eu chamo a atenção que utilizei aqui como capacitor de bypass um capacitor de 47 microfarads, e nesse momento estou utilizando como capacitores de acoplamento um capacitor de 4,7 microfarads. Utilizei esses valores porque eram os que eu tinha aqui no meu estoque. Vamos agora verificar na tela do osciloscópio o comportamento desse sinal. Tá aí, pessoal. Veja que com em torno de 230 Hz nós já temos aquele ganho de tensão esperado para o nosso circuito, uma vez que estamos entrando aqui com um valor de tensão de aproximadamente 10 mV, e na saída nós já temos em torno de 1,15 volts. E se eu modifico a frequência desse circuito, diminuindo a frequência desse circuito agora, veja que já em torno aí de 100 Hz, nós já temos uma diminuição desse valor de ganho, já estamos aí em torno de 800 mV de tensão de saída, já tem um decaimento no nosso ganho de aproximadamente os 3 dB, o que indica que nós estamos muito próximos da frequência de corte desse circuito. Se eu diminuo ainda mais essa frequência, a tensão de saída continua a diminuir, ou seja, a nossa frequência de corte para os capacitores de acoplamento de 4,7 microfarads é realmente em torno de 100 Hz, como previsto. A partir de 100 Hz, veja que a nossa amplitude já praticamente se estabiliza em torno de 1 volt. Vamos agora modificar os valores dessas capacitâncias, trocando os capacitores de acoplamento de 4,7 microfarads para capacitores de 100 microfarads e repetir o experimento. Tá aí, pessoal, capacitores de 100 microfarads conectados aqui no nosso circuito, naquela frequência de 230 Hz aproximadamente, nós temos basicamente o mesmo valor de tensão na saída, 1,15 volts, e à medida que eu diminuo essa frequência, nós já vamos observando um ligeiro decaimento do valor da amplitude na saída do nosso circuito. Aí em torno de 85 Hz, nós temos aquele ponto próximo dos 80 mV, que indica o decaimento de 3 dB, que é o limiar de entrada da frequência de corte inferior do nosso circuito. Diminuindo ainda mais a nossa frequência, veja que nós podemos chegar na situação em que temos uma tensão na saída de aproximadamente 400 mV. Então comprovamos que a frequência de corte do circuito pré-amplificador
ela pode ser definida basicamente em função da capacitância do capacitor de bypass. Para isso nós aumentamos os valores das capacitâncias de acoplamento e deixamos que esse capacitor de bypass defina e fixe a frequência de corte desse circuito. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que nós ainda vamos trazer bastante conteúdo nesse sentido de áudio e de amplificadores aqui para vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo.